Profeta Abacuque, na verdade nós vamos ler o capítulo 3, porém não terminamos o estudo do capítulo 2. Abacuque, capítulo 3. Nós não vamos ler todo o capítulo, para nós podermos termos um pouco mais de tempo para refletirmos. Abacuque, capítulo 3, considerando que nós vamos ainda terminar o capítulo 2, mas nós vamos ler agora até o verso 4 somente. Vamos orar e iniciar o nosso comentário aqui. Diz assim o texto: oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. O seu resplendor se fez como a luz. Raios brilhantes saíam da sua mão e ali estava o esconderijo da sua força. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós agradecemos pela oportunidade de nos reunirmos em Teu nome e podermos contemplar a Tua grandeza, sabedoria, majestade e a maneira como o Senhor conduz a história. Como nós comentamos há pouco, o Senhor não controla tudo, mas está no controle de todas as coisas. O Senhor não se surpreende com nada, não é pego de surpresa. O Senhor não tem nenhum plano B, porque tudo acontece de acordo com a tua vontade, se não intencional, mas permitida. O Senhor tem nas mãos o domínio de todas as coisas. E nós somos os seus filhos, por causa da graça do Senhor, fomos novamente gerados na pessoa de Jesus Cristo, para contemplarmos o que o Senhor faz, o que o Senhor fez, o que ainda haverá de fazer na história. E o livro de Abacuque nos remete a exatamente nessa condição. Ele tem um panorama histórico, ele tem um viés histórico, ele tem um viés presente, mas também um viés futuro. Ele ensina que, entre outras coisas, talvez a principal delas é que o justo viverá pela fé. Aquele que é justificado pela graça, que conhece a Cristo, ele não anda com base nas circunstâncias, sejam elas favoráveis ou não. Ele anda pela fé. Uma fé que ignora evidências, milagres, manifestações sobrenaturais, mas uma fé que resiste o silêncio do Senhor. Uma fé verdadeira, uma fé genuína. E é essa fé que nós precisamos desenvolver, é essa fé que nós precisamos vê-la amadurecendo em nós. Essa é a fé que uma vez foi dada aos santos. Nós queremos discerni-la, percebê-la, aplicá-la às nossas vidas. E nós acreditamos que o profeta Abacuque é alguém que pode ser usado pelo Senhor na sua palavra para nos ajudar. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Ok, na semana passada, ainda no capítulo 2, nós falamos do capítulo 5. E o capítulo 5 nos ensina sobre o problema da insaciabilidade. Diz assim o versículo 5 do capítulo 2. Tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal, homem soberbo, que não permanecerá, que alarga como o inferno a sua alma, e é como a morte que não se farta.
e ajunta a si todas as nações e congrega a si todos os povos. Aqui ele faz uma alusão à Babilônia, que era uma nação insaciável, no sentido de tomar para si bens que não lhe pertenciam e faziam da forma errada. Então aqui levanta-se o problema da insaciabilidade. Mas aqui não se pode pensar em alguma coisa somente no sentido nacional, referindo-se à nação dos caldeus, mas também no sentido particular. E aqui nós podemos fazer uma aplicação para as nossas vidas, no sentido de que nós precisamos lidar com a questão do contentamento. Precisamos, com a graça de Deus, desenvolver um caráter cristão de tal maneira que nós sejamos contentes com aquilo que nós temos. E com base nisso, no verso 5, quando ele faz uma denúncia à insaciabilidade, ao fato de não saciar nunca, referindo-se à nação dos caldeus e também aos caldeus de maneira particular, ele faz o anúncio de alguns ais. E aqui, então, nós encontramos pelo menos 5 ais que são levantados aqui. O primeiro ai, ele compreende os ais, na verdade, eles estão nos versos de 6 a 20. O primeiro ai, no verso 8, 6 a 8, quando ele levanta a questão sobre os gananciosos. O verso 6 diz assim: não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um provérbio sarcástico contra ele, e se dirá, ai daquele que multiplica o que não é seu. Aí, entre parênteses, até quando? E daquele que carrega sobre si dívidas. Então aqui é levantada uma questão sobre o problema dos gananciosos. Então naquela época a ganância era uma condição que pairava no coração dos caldeus. Tanto da nação caldeia, como também entre os caldeus. E por que não dizermos, entre as próprias lideranças de Judá. E no sentido prático da questão, fazendo uma contextualização dessa verdade para nós, não há dúvida de que, tanto naquela época como hoje, existem aqueles que procuram enriquecer, procuram tirar proveito, procuram algum benefício à custa dos outros, né? Por meio de exploração, por meio de corrupção, de fraudes, de injustiça, e daí por diante. Aqui nós poderíamos encaixar aquele versículo, porque cremos que quando ele levanta o ai, né? Ai daquele que multiplica o que não é seu, nós temos uma descrição de uma postura, aqueles que, em nome da riqueza que queriam, exploravam, corrompiam, fraudavam, agiam com injustiça, mas essa postura ela traz um ai. E esse ai, ele pode ser interpretado por nós como, por exemplo, no sentido prático, talvez um ditado mais brasileiro que diz: aqui se faz, aqui se paga. Então, quando nós usufruímos de um bem, nos apropriamos de alguma coisa, de maneira errada, de maneira corrupta, fraudulenta, essa postura ela traz consigo uma consequência. Ela move não somente a justiça dos homens em algum momento, mas sobretudo a justiça de Deus. E nós somos uma sociedade assim, infelizmente, né? Nós já comentamos, por exemplo, que documentos que são fraudados, né? Eu tenho comentado com os irmãos na semana passada sobre as mudanças que estão ocorrendo no mundo imobiliário hoje. O governo está agindo de uma forma muito precisa, no sentido de rastrear todas as movimentações financeiras de todos nós, né? De maneira que hoje é quase impossível você fraudar o governo. Se o governo é injusto, se é um erro, mas nós não podemos, com base na injustiça do governo, sermos também injustos, né? Porque tudo isso traz uma consequência para as nossas vidas. Então, o primeiro ai que é levantado aqui é contra a ganância. A ganância não é uma postura para nós hoje cristã. Nos versículos de 9 a 11, ele levanta a questão da desonestidade. Desonestidade. No versículo 9 ele diz: ai daquele
que para sua casa ajunta cobiçosamente bens mal adquiridos. O que seria um bem mal adquirido? Para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal. Ou seja, ele quer beneficiar-se. Aqui seria um passo além da ganância. É o agir com desonestidade. É uma busca desenfreada, de maneira egoísta, para apropriar-se de fato daquilo que não lhe pertence. Então, nós podemos dizer que a ganância é um saco furado. A pessoa nunca está satisfeita com nada, sempre querendo tirar proveito de alguém. E a desonestidade seria uma forma de adquirir alguma coisa para encher o seu saco de maneira escondida, de maneira sorrateira, de maneira corrupta, fraudulenta. Então essas são duas condições apontadas pelo profeta Abacuque, que traria sobre aqueles que praticassem isso uma consequência. Nos versos 12 ao 14, ele levanta a questão dos violentos. O verso 12 diz: ai daquele que edifica a cidade com sangue. Ou seja, além de ganancioso, né, além de corrupto, ele é também violento. Aqui referindo-se àqueles que se apropriam daquilo que não é seu, usando de violência, derramando sangue. E nós todos já sabemos como é a história brasileira, como as coisas aconteceram na história, como elas acontecem hoje, os coronelismos que existem pelo Brasil afora, né, as corrupções todas que existem, quanta gente morre por causa de ganância, por causa de dinheiro, e daí por diante. Então essas questões que são levantadas aqui. Nos versículos 15 a 17, ele levanta a questão dos corruptores. Né, verso 15, ele diz assim: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, ai de ti que adicionas a bebida ao teu furor e o que o embebedas para ver a sua nudez. O que significa isso? Nós comentamos alguma coisa na semana passada. Alguém se lembra? Qual é a referência que ele faz aqui, no verso 15? Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Quando alguém, naquela época, dava de beber intencionalmente a um companheiro, o que ele pretendia com aquilo? Qual era o propósito? Deixar a pessoa bêbada. Deixar a pessoa bêbada para quê? Com que propósito? Como? Para explorar. Exatamente. Aproveitar-se da fragilidade do outro, né? E tirar algum benefício. Isso também muito presente na sociedade de hoje, levando as pessoas à corrupção. E aí no finalzinho do verso 15 tem uma coisa interessante, né? E o que embebedas para ver a sua nudez. Aqui trata-se da questão da exposição. Se existe uma coisa que causa medo e espanto em todos nós, aqui, é o medo da exposição, o medo de sermos expostos. Tem um livro do Philip Yancey, eu não sei se é Graça Irresistível. Não, Graça não é irresistível. Estou confundindo com outras coisas aqui. Como que é o nome do Philip Yancey? Conhece, pastor? Graça. Ele cita nesse livro, Philip Yancey, sobre o medo que todos nós temos de exposição. E ele conta a história de de um empresário que escreveu para um grupo de fornecedores enorme, né? Mais ou menos 50 cartas ele enviou, dizendo assim: nós fomos pegos, descobriram tudo. Mais ou menos em 2 horas, esses quase todos esses empresários, isso nos Estados Unidos, estavam no aeroporto, pegando um avião para arrumar para algum lugar. Ou seja, a pessoa estava com a vida tranquila, recebe um bilhete de alguém de influência e fala: fomos pegos, fomos descobertos, né? Então, nós temos esse grande medo de sermos expostos, né?
quando a gente vem aqui à frente, por exemplo, estando aqui à frente, você mais do que ensina alguma coisa a alguém, mas você está transmitindo você, né, nos gestos, no timbre da voz, né, no que você está falando, você está se expondo. E é por isso que, por exemplo, quando alguém está aqui na frente, quando eu estou pregando, ensinando, e alguém começa a rir, eu já penso assim, o que é que eu falei de besteira? Né? Qual foi a questão da exposição? E às vezes não tem nada a ver, não tem nenhuma relação, né? Mas nós não queremos ser expostos. Agora, a questão aqui é expor alguém, embriagar alguém, expor alguém para tirar algum benefício. Isso acontece no mundo empresarial, no mundo corporativo, de você precisar, às vezes, usar de abuso do poder, usar, inclusive, de difamação, de calúnia, na tentativa de expor alguém com o propósito de obter algum ganho pessoal. Isso acontece de maneira geral, inclusive em igrejas, isso acontece, de você precisar utilizar-se da difamação, da calúnia, procurar expor alguma coisa, mentir sobre alguma coisa para tirar algum proveito daquilo. Então aqui é uma referência que é feita aos corruptores. E por fim, nos versos 18 ao 20, ele levanta mais uma vez a questão da idolatria. No verso 19 ele diz: ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. Então, uma referência que é feita à idolatria. Agora, hoje nós não somos idólatras no sentido radical da palavra. Nós não somos adoradores de imagem. Nós não adoramos um poste ídolo. Mas existem outros deuses. O comodismo é um deus nos dias de hoje. O conforto é um deus nos dias de hoje. Né? Então, são os deuses do século XXI, que cobram de nós sacrifícios. E muitas vezes nós sacrificamos por ele. Para obter algum prazer, alguma alegria, nós também, se não tomarmos cuidado, nós praticamos a idolatria. Então, é assim que nós encerramos o capítulo 2 do livro de Abacuque, e agora, iniciando aqui o comentário no capítulo 3. O capítulo 3 começa dizendo assim: oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Aqui nós temos uma coisa bastante interessante. Se você pode pensar assim, o que significa oração do profeta Abacuque sobre Sigionote? Se a gente for procurar entender o contexto, é bem provável que Abacuque aqui estivesse em uma atitude de culto. Não sabemos se no templo, se em outro lugar, mas ele estava cultuando a Deus. E essa palavra Sigionote, ela é usada também no Salmo 7, no versículo 1. E o significado dela está relacionado com um estilo poético forte de fazer uma oração. Ou seja, o que essa palavra quer dizer sobre a oração do profeta Abacuque, que agora ele faria uma oração com uma conotação poética, mas ao mesmo tempo uma oração intensa, uma oração forte diante de Deus. Então ele estava bem avivado aqui, né? bem animado para prestar culto a Deus. Por isso, a oração do profeta Abacuque sobre Nigiote, ou seja, Nigionote. Né? Agora, ele fará uma oração com estilo profético, uma oração forte, cantada com uma forte emoção. É isso que exprime esses versículos. Agora o verso 2 diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aí nós podemos fazer agora uma recapitulação. Qual foi a palavra que ele ouviu? O que ele ouviu? Qual foi a palavra que ele ouviu? Alguém saberia dizer? Ele está dizendo: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Qual foi a palavra que ele ouviu e que causou temor nele?
Onde está essa palavra? O capítulo 1, o que faz o profeta no capítulo 1? Ele faz perguntas. Por exemplo, no capítulo 1, ele inicia assim o verso 2. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência, o mundo está cheio de violência. Nós seremos invadidos pelos caldeus, e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e o juízo nunca se manifesta. Porque o ímpio cerca o justo e o juízo manifesta torcido. Ele faz perguntas, ele questiona. E a resposta de Deus qual é? Judá está em pecado? Eu vou suscitar os caldeus contra ele. Essa é a resposta de Deus no capítulo 2. Ele faz a intercessão pelo povo. E qual é a resposta dele? No capítulo 2 ele responde. Eu entendo que a resposta de Deus a Abacuque no capítulo 2 tem duas respostas. Ou pelo menos tem 2 pontos importantes. Alguém saberia fazer um comentário aqui? Olha o que ele está dizendo no verso 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ele ouviu e temeu. Que palavra que ele ouviu? Ele ouviu o capítulo 2. Capítulo 2 foi a resposta de Deus, certo? Foi a resposta de Deus. Agora, veja no capítulo 2, no verso 4. Abacuque 2, 4. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Então, foi essa palavra que ele ouviu. Eu colocaria essa resposta de Deus em um tópico. Qual foi a palavra que ele ouviu e ele temeu? Que o justo viverá pela fé. O justo, aquele que faz parte do remanescente. Aquele que procurar fazer o que é correto, que agir com justiça. O justo viverá pela fé. Agora, essa é toda a resposta de Deus? É toda a mensagem que ele ouviu? Não. Porque a partir do versículo 6, ele escuta sobre os ais. Ai daquele outro, ai dos gananciosos. Então, ao mesmo tempo que ele ouve uma resposta que beneficiaria o justo, no sentido de que o justo vive pela fé, ele traz uma sentença contra os gananciosos, os corruptos. E quando ele ouve essa voz, iniciando a sua oração poética na presença de Deus, de uma forma emocionada, ele teme, ele sente o temor, em função da palavra que ele ouve do Senhor. E quando ele ouve a palavra e teme, qual foi o brado dele? Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então, agora, fazendo a Deus uma oração poética, uma oração intensa, uma oração carregada de emoção, ele pede por um avivamento. Ele diz assim, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Ou seja, no meio dos anos. Ele faz aqui um pedido a Deus pela preservação da obra de Deus na história. Mesmo em meio ao período de juízo, aos obstáculos, ele reconhece que Deus agiria com misericórdia contra o seu povo. Agiria com misericórdia com o seu povo, trazendo correção, corrigindo os judaítas, por conta das suas idolatrias, do seu pecado, mas ele preservaria o remanescente. Mas ao mesmo tempo, ele pede para que Deus avivasse o povo através da história, na medida que o tempo fosse passando. Né? No versículo 3 ele diz assim, e veio de Temã e do monte de Parã para o santo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se de louvor. Eu estava pensando esses dias, às vezes a gente faz uma leitura displicente, superficial, não percebe isso. Mas quando ele usa aqui, Deus veio de Temã e do monte de Parã. O que é Temã e Parã? Esses dois lugares
eles eram, não sei ainda hoje, mas eles eram lugares desérticos. Refere-se à Arábia, e é uma região que fica perto do Sinai. Então veja, Deus veio de Temã. Aqui ele olha no retrovisor, no sentido de olhar para trás e olhar o que Deus havia feito pelo seu povo lá no Sinai. E o que Deus fez pelo seu povo lá no Sinai? Eu pergunto aos irmãos agora. O que Deus fez pelo seu povo hebreu lá no Sinai? Alguém tem uma resposta? Deu as leis, deu a lei, né? A lei foi dada num ambiente de um movimento de Deus nos montes, né? No Monte Sinai, que ficou coberto de fumaça. Então ele pede para que Deus avivasse o seu povo, e o texto diz que Deus veio de Temã, ou seja, ele está dizendo agora que o mesmo Deus que esteve lá no Sinai, demonstrando aqueles sinais lá no deserto e cuidando do povo através do deserto, ele está presente agora ali. Deus veio de Temã e do monte de Parã santo, e a sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se de louvor. Então, e daqui para frente, ele faz uma descrição de um Deus que estava pronto para a guerra. Um Deus que estava vestido de uma forma a guerrear. Então, agora, pensem comigo aqui, irmãos. O período de Abacuque, quando ele fala, aviva a tua obra no meio dos anos, ele é uma súplica totalmente atual. A igreja do Senhor, hoje, vive uma fase de estagnação, uma fase de esfriamento muito grande. Eu estava conversando com o Marco Antônio agora há pouco. Ele estava contando a história, a gente estava trocando informações sobre os porquês de alguns movimentos, né? Por exemplo, estávamos conversando por que hoje existe a Igreja Presbiteriana do Brasil e a Igreja Presbiteriana Independente, né? E por que existe também a Igreja Presbiteriana Renovada. Tem um motivo para isso, né? A história recente que está ao nosso entorno, no nosso contexto, nos dá motivos para isso. São informações notórias, elas estão aí, né? A IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil, rompeu nas suas lideranças há anos atrás por causa da maçonaria. Alguns pastores acreditavam que maçonaria e cristianismo são compatíveis, outros acreditavam que é uma condição incompatível, então rompeu IPB e IPI, ok? Esse foi o motivo, né? Inclusive eu já li a ata que foi redigida, está na internet isso, a ata que foi redigida quando isso aconteceu. Foi redigida uma ata, né? Minuciosamente explicando e tal. Bom, e a igreja Presbiteriana Renovada? A Igreja Presbiteriana Renovada, isso eu aprendi há muitos anos atrás, mas eu sei que ela teve o seu foco aqui em Arapongas, Presbiteriana Renovada. Começou aqui em Arapongas. Aí o Marco Antônio estava dizendo que ele esteve presente pouco depois, né? Pouco depois, contando sobre como as coisas aconteceram. Agora, por que eu estou falando isso, irmãos? A frieza, a indiferença para com as coisas de Deus, ela não é uma condição agradável, né? Esse marasmo, essa sono, né? Isso não faz bem para ninguém. Mas também não faz nenhum bem nós queremos criar uma condição de êxtase artificial. Promovemos alguma coisa através da música, por exemplo. Nós aqui já sabemos o efeito da música na nossa alma. E que nada tem a ver necessariamente com espiritualidade, mas com dopamina, né? O que os acordes causam na nossa alma. O que ele pode causar. Então, há um perigo da histeria religiosa, né? Há muitos terrenos perigosos nesse terreno de queremos construir uma espiritualidade artificial. E isso no Brasil aconteceu aos montões, tanto que, recentemente, teve o manifesto de uma líder
de repercussão mundial que falou: vocês foram enganados, porque a nossa igreja usava de artifício de hipnose. Isso aí está na internet também, né? Por exemplo, quem não viveu nos anos 2000, mais ou menos, e viu a explosão que teve o movimento Diante do Trono, que é o movimento da igreja Batista da Lagoinha. Exatamente. E por que existe, por exemplo, a Igreja Batista da Lagoinha? É uma outra questão, né? A Igreja Batista da Lagoinha, ela é uma dissidência da igreja tradicional, da Igreja Batista tradicional. E por que dividiu? Por essa questão, né? Eu já li alguns livros, já li textos do pastor Enéas Tonini. Já ouviu falar no pastor Enéas Tonini? Ele se tornou uma pessoa famosa, né? Já escreveu muitos livros, era uma pessoa muito culta. Mas o pastor Enéas Tonini liderou um movimento chamado Convenção Batista Nacional. Então ainda existe a Convenção Batista Brasileira, que são os batistas mais tradicionais, e a Convenção Batista Nacional, né? E por que houve esse movimento? Por conta da frieza. Igrejas frias, né? sem pulsar para as coisas de Deus. Então, eu não estou dizendo em momento algum que essas pessoas foram mal intencionadas, né? Mesmo porque a nossa mente pode criar tudo que nós quisermos. A mente, ela é sugestionável, nós podemos criar isso. Principalmente para fazer morrer o marasmo, a indiferença e tudo mais. Então, uma busca constante por avivamento. E aí, então, surgiu a Igreja Batista da Lagoinha, né? Lá pelo pastor Márcio Valadão e tal. E é muito interessante que essa é uma observação, lá na região onde eu fui criado, em todas as igrejas que você ia, existia lá uma Ana Paula Valadão, né, imitando ela, o mesmo timbre de voz, né, a mesma, né? E agora, recentemente, ela vem a público e fala, eram meios de hipnose para enganar as pessoas, né? Agora, isso a gente já sabia, né? Qualquer pessoa sensata que parasse para pensar chegaria a essa conclusão, né? E aí agora houve um racha lá entre eles. Eu não estou fazendo uma crítica ao trabalho deles, sobre o que eles fazem, deixam de fazer. Não estou falando de pessoas, estou falando daquilo que foi feito, né, para enganar as pessoas. Então, eu acredito hoje que nós precisamos de um despertamento. A gente precisa se empolgar mais pelas coisas de Deus, né? Porque a gente se empolga com o jogo da seleção brasileira, a gente se empolga com o jogo do Corinthians, do Palmeiras, a gente se empolga quando ganha uma promoção, quando recebe uma herança, quando recebe uma bênção, a gente fica ali. Mas quando a gente fala igreja, obra de Deus, a gente fica ali abrindo a boca, o marasmo, né? Então, eu vejo que existem os dois extremos, existe o formalismo, né? Porque os movimentos pentecostais existiram, por exemplo, em 1900 alguma coisa, na Rua Azusa, para fazer frente, uma denúncia, a frieza, a formalidade demasiada, né, dentro das igrejas. Eu tenho um pastor, foi professor meu, o pastor Edilson conhece, ele foi uma vez na Alemanha e ele voltou de lá estarrecido, porque ele foi fazer um trabalho lá para conseguir algumas coisas lá, e ele conseguiu. Só que no sentido cultural, ele esteve em algumas igrejas, ninguém cumprimentava ninguém. Acabava o culto, todo mundo sumia. Não havia aquela emoção, ô irmão, que bênção que você está aqui, apertar a mão, né? Ninguém olha para ninguém. O pessoal chega, senta, assiste o culto e vai embora. Isso é uma questão cultural, mas é uma questão também de indiferença, de frieza. Por um outro lado, a histeria, o extravasar é um outro problema, entende? Ambas são condições humanas. Então, o que nós precisamos hoje? O que eu vejo que nós precisamos? Nós precisamos de um avivamento. Agora, esse avivamento, ele não é necessariamente emocional. Ele é vital. Ele coloca um brilho no nosso rosto, porque a gente tem conseguido vencer o pecado. Porque estamos caminhando por uma vida de arrependimento. E andar no arrependimento não é necessariamente arrepender-me do que eu fiz,
mas é saber do que eu sou capaz de fazer e, por isso, viver na dependência total de Deus. É isso que é viver no arrependimento. A nossa compreensão de arrependimento, de pecado, é muito moral, né? Adulterou, fornicou, né? E as nossas friezas, elas não são somente decorrente disso, né? Se o maior mandamento é o amor, a maior transgressão significa não cumprir o maior mandamento. É ignorarmos o que não se devia. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos desse avivamento. Como que nós vamos conseguir isso? Esse avivamento vem de Deus. Não é algo artificial. Não é fabricado. É pela performance. Hoje, no cenário brasileiro, vive-se muito a performance. É a performance do líder. É a oratória do líder. Independente do conteúdo que é exposto. Mas a forma como ele transmite, como se comunica. São performance. Personalismo. Né? E hoje, pela graça de Deus, existe uma reflexão maior sobre isso. Né? Mas nós precisamos de um avivamento, vamos dizer assim. Agora, eu já comentei isso, né? E às vezes eu me coloco no lugar de Abacuque. Abacuque viveu na dúvida. Né? Viveu na dúvida. Senhor, até quando? Até quando isso vai acontecer? Como ele questiona. Né? Até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Até quando? A gente às vezes ora a Deus, a gente quer sentir alguma coisa, né? Quando eu era novo crente, novo seminarista. Eu era o seminarista mais novo do seminário. Eu chegava no alojamento arrasado, porque eu via alguns ali chorando, iam para as reuniões de oração e tudo, choravam, pulavam alguns, e eu não sentia nada. Eu ficava assim, eu acho que nem salvo eu tô. nem salvo eu sou. Porque eu associava a minha vida com Deus às emoções. Agora, nós não estamos jogando as emoções fora. Elas têm um valor. Né? Deus nos fez com emoção. Mas ela precisa estar exatamente no seu lugar. Então, Abacuque, ele sofre com a dúvida, mas ele entende. O justo viverá pela fé. E ele entende também. É sobre os ais. Deus tem os ais. Né? Para aqueles que não querem viver de acordo com a vontade dele. Nos versículos 3, versículos de 3 a 15, ele faz uma descrição de Deus como um guerreiro. De Deus como um guerreiro. A gente não vai ler aqui, mas o que há aqui é uma teofania. Uma teofania é uma aparição de Deus. O verso 5, por exemplo, diz assim: adiante dele ia a peste, e brasas ardentes saíam dos seus passos. Parou, mediu a terra, olhou, separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. Veja o verso 10. Verso 10. Os montes viram e tremeram a inundação das águas. Passou, o abismo deu a sua voz, levantou ao alto as suas mãos. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram à luz das suas flechas, o resplendor do relâmpago da sua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste os gentios. Então ele fala nesses versículos sobre Deus como guerreiro, né, que toda a criação, todos os montes tremem diante dele. Agora o verso 13 tem uma mensagem interessante. Verso 13. Tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, cobrindo o alicerce até o pescoço. Será que a gente consegue interpretar esse versículo? No meio de tudo aquilo, ele fala de salvação. Tu saíste para a salvação do teu povo. O que ele quer dizer com isso? Pensem comigo. O profeta vive um drama, sua dificuldade, as suas dúvidas. Por quê? Porque em Judá
vamos falar de maneira mais objetiva, porque o Reino do Norte já havia sido arrasado pela Síria. Ele vê Judá, esse povo, ele pode ser melhor designado como judaíta, o povo judaíta, o Reino do Sul. O que ele vê entre os judaítas? O que ele vê nas lideranças, por exemplo? Políticas e religiosas. O que os judeus políticos e religiosos estavam fazendo? Eles estavam agindo com justiça? Eles estavam fazendo tudo certinho? Não. Estavam oprimindo o povo. Ele estava insatisfeito com aquilo. Ele estava vendo idolatria entre o seu povo. E ele pede para Deus resolver a questão. Ele é um inconformado. E a resposta de Deus foi qual? Eu vou levantar os caldeus para corrigir vocês. E os caldeus também é um povo que não é bom, não. É um povo corrupto, é um povo ganancioso, é um povo insaciável, é um povo que não é gente boa. Mas eu vou usar eles contra o meu povo. Agora, dentro desse contexto, nós lemos o verso 13. Tu saíste para a salvação do teu povo. O que essas palavras significam para nós? Salvação do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, cobrindo o alicerce até o pescoço. Como isso se desenrola na história? Vamos tentar pensar. Os caldeus invadiram o povo judeu? Invadiram. Quem foi a pessoa que encabeçou essa investida? Nabucodonosor. Levou o povo para a Babilônia. Levou todo mundo? Não, mais ou menos 10%. Levou as pessoas mais incultas, mais indoutas? Não. Levou as pessoas mais cultas. Os príncipes, as pessoas que tinham conhecimento, os intelectuais. Entre eles foram Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, né, e outros. O profeta Jeremias era dessa época. O profeta Jeremias ficou lá na terra para lamentar o que havia acontecido, né? Mas o povo ficou na Babilônia. O povo judaíta ficou na Babilônia por quantos anos? Quantos anos eles ficaram lá? 70 anos. Foi um período muito bom? Não. Período de cativeiro. Foi a correção de Deus. Deus corrigiu o seu povo. Ele salvou o seu povo, vamos dizer assim, trazendo correção. A história diz que depois que os judaítas voltaram da Babilônia, com Esdras, com Neemias, Zorobabel, eles nunca mais, até hoje, foram idólatras. Eles souberam exatamente o significado da palavra monoteísmo. Monoteísmo. Antes eles eram politeístas ou edonitas. Enoteísmo. Eles não eram edonitas, eram enoteístas. Que o politeísmo é a crença em vários deuses. O enoteísmo é a crença naquele Deus que é mais forte. Então, numa certa época de Israel, eles adoravam o Deus de Israel, o Deus que era deles, não porque ele era o preferido, o Deus da aliança, mas porque ele era o mais forte do que os outros. Agora, depois do cativeiro babilônico, o povo judaíta se tornou um povo que até hoje é um povo monoteísta. Monoteísta. Eles aprenderam. Agora, Deus usou os caldeus, os babilônicos, para corrigir o povo judaíta? Usou. E o que Deus fez com a Babilônia depois? Lá no livro de Daniel, quando Belsazar estava fazendo uma festa, bebidas, orgias, o que aconteceu? Alguém sabe? A Babilônia foi invadida. Acabou a Babilônia. Pelos medos e persas. Eles se uniram e derrubaram a Babilônia. Então veja, Deus usou os caldeus para corrigir o seu povo e usou os medos e persas para corrigir o povo que corrigiu o seu povo. Interessante isso, né? Agora aqui é isso que eu entendo que estão implícitas nessas palavras. Tu saíste para a salvação do teu povo. O povo voltou depois. Voltou do cativeiro. O povo voltou de alguma forma redimido, disciplinado. Até hoje, se você conversa com um judeu, né, ele fala do cativeiro como uma coisa assim, horrorosa. O cativeiro babilônico foi horroroso. Né?
para a salvação do teu ungido. Aqui ele faz, veja, Abacuque não é um profeta messiânico. Nós já falamos de outros. Miqueias é um profeta messiânico, né? Por exemplo, Abacuque também não é um profeta escatológico, mas ele faz aqui um anúncio no sentido escatológico sobre o ungido do Senhor, referindo-se ao Messias Jesus Cristo. Mas ele não é um profeta escatológico ou um profeta necessariamente messiânico. Ok? Agora, no versículo 16, nós lemos assim. Alguém pode ler para mim o verso 16, por favor? Verso 16. Ouvindo eu, o meu ventre se moveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou podridão aos meus ossos, e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadira com suas tropas. Olha que interessante, né? Lembrando que essa é uma oração de Abacuque. Ele está fazendo uma oração cheia de emoção, uma oração intensa. Ele está orando aqui, provavelmente no templo. Ele está fazendo uma oração. Ou no momento de culto. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Ele começou a tremer. Entrou a podridão nos meus ossos. Ele sentiu a fragilidade do corpo. Estremeci dentro de mim. No dia da angústia, descansarei. Quando subir contra o povo, que invadirá as suas tropas. Então, nesse texto, nós lemos a reação do profeta diante da voz de Deus. Ele sente sua angústia. Ele, na verdade, ele tem um grande impacto emocional. Veja, nós comentamos agora há pouco que a emoção não é um carro-chefe da vida, mas ela tem o seu papel na nossa vida, né? E aqui ele sente a sua angústia, ele se sente estremecido, ele recebe um impacto emocional. E como ele faz diante disso? Ele diz assim: no dia da angústia descansarei. No dia da angústia descansarei. Qual a decisão que ele toma? Ele esperaria no Senhor. Ele esperaria no Senhor, confiaria no Senhor. E aí ele descreve a sua confiança em Deus inabalável. Verso 17. Porque ainda que a figueira, veja, ele começa com um porquê, dando explicação ao fato de que ele teve um impacto emocional, e ele continua, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então aqui ele profere a sua confiança inabalável no Senhor. E o que esse versículo significa para nós? Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. O que significa essas palavras para nós, no sentido prático, irmãos? A fé do século 20 e 21 é uma fé que exige evidência. Não é verdade? Eu tenho fé, mas eu preciso ver. Eu preciso ver milagres. Eu preciso perceber o fenômeno, o sobrenatural, para que eu tenha fé. Certo? Se eu oro e não sinto nada, eu não tenho fé. A fé que eu quero ter é uma fé visível, perceptível, que pode ser sentida. Essa é a fé cristã? Não, não é. Essa não é a fé cristã. Então, a fé verdadeira, descrita pelo profeta,
ela não depende de circunstâncias. Vamos imaginar, por exemplo, um grupo de pessoas que queiram orar na sua igreja lembra, por exemplo, dos moravianos, que oraram por 100 anos, fazendo uma oração ininterrupta, 24 horas por dia. Saía um irmão, entrava outro em oração, né? Orando 100 anos de maneira ininterrupta, por 24 horas por dia. O que supostamente esses irmãos sentiam? Na maioria das vezes, nada. Não sentiam nada. Vinham, oravam, nada acontecia. Vinham, oravam, nada acontecia. Então, nós queremos sentir alguma coisa. Por exemplo, o critério de avaliação hoje de uma igreja que você deva frequentar é se você vai e sente alguma coisa. Olha, eu me senti muito bem naquela igreja. Agora, veja, sentir-se bem tem interpretações diferentes, né? Isso não quer dizer que a gente vai em algum lugar, se sente mal. Eu fui numa igreja, me senti mal, mas é lá que eu vou. Não estou dizendo isso, né? Mas o critério não é me sentir bem, né? Mas é ter um discernimento da vontade de Deus. Olha, Senhor, a gente estava conversando sobre isso, né? Você às vezes procura uma igreja grande. Nossa, é essa igreja grande que eu quero ir. Outra pessoa pensa assim, bom, aquela igreja é pequena, ela precisa de mim. Ela está precisando de ajuda. É uma questão de perspectiva, né? Não de ser movido por alguma circunstância, mas dirigido pela direção de Deus. E aí, no verso 19, ele diz assim: o Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas. Preste atenção nisso aqui. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os da serva. O que ele quer dizer com isso? E me fará andar sobre as minhas alturas. Você já viu uma cabra em cima de uma árvore? Alguém já viu uma cabra em cima de uma árvore? Já viu? Pode contar em poucas palavras como que é uma... O que ela faz lá em cima da árvore, né? Uma cabra em cima de uma... Já pensou? Comendo folha, né? Já viu, pastor Edilson? Lá no Nordeste, Mossoró. Então, como que uma cabra consegue se firmar em cima de uma árvore? Um galho fino. Agora, o que ele está dizendo aqui é mais ou menos a mesma coisa. Uma serva, uma corça, veado, né? No monte ali, que você olharia assim, como que esse animal está conseguindo andar nesse lugar? Você já viu em filmes a corça, o veado, esses animais dessa espécie andando em lugares assim? Você pensa, como que pode? Né? Como é que ele consegue ficar parado ali? Impossível. Né? Porque ele está dizendo aqui, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as alturas. Então veja que Deus não vai nos tirar de uma situação às vezes íngreme, mas Ele vai fortalecer as nossas pernas lá. Ele vai nos ajudar lá. Né? Mas ele vai nos sustentar. Por quê? No sentido prático da vida. Porque o justo viverá pela fé. Nós confiamos em Deus. Então, ainda, irmãos, que as coisas estão de ponta cabeça, a gente vive pela fé. Hoje, a gente já comentou sobre isso. A gente fica preocupado, né? Sobre os nossos governos. Hoje é o dia da independência. Você acha que nós somos independentes? Não somos. Eu tenho até medo de falar a minha opinião sobre o que eu penso do nosso país. Nós temos que orar pelas autoridades. Foi ordenado isso. Mas quem que vai nos salvar? É o governo A, o governo B, que vai nos tirar da enrascada? Não. Na verdade, a gente está numa enrascada? Não sabemos também. Nós não vivemos numa democracia, nós vivemos numa demagogia. Né? E hoje numa tecnocracia. É isso. O que existe muito é demagogia, narrativa,
falácia e tudo mais. Mas, como diz Pilatos, né, quando ele foi conversar com Jesus lá, ele foi punir Jesus. O que é verdade? Eu sempre me lembro daquela pergunta de Pilatos. Até hoje a gente pode perguntar o que é verdade. A gente não sabe. Nós não sabemos o que está acontecendo de fato. As questões factuais. A gente não tem testemunhal. Ninguém é testemunha das coisas. A gente vê o que é midiático. Né? Nós não sabemos da coisa. Agora, nós podemos ter a certeza de que, independente de vivermos num mundo cujo príncipe é Satanás, que é o pai da mentira, do engano, do fascínio, a gente vive pela fé, confiando em Deus. Independente de qual seja a dificuldade, Deus vai cuidar de nós. Nós estamos debaixo dele. Amém? Alguma pergunta, irmãos? Alguma pergunta? Alguma observação? Então, eu formulei uma frase para mim aqui. Qual foi a grande lição que eu aprendi? Várias, eu escrevi várias, mas eu vou citar só uma aqui. O que eu aprendi no livro de Abacuque é que a fé cristã é uma resposta silenciosa de Deus a quase tudo. É uma resposta silenciosa de Deus a quase tudo. Ou seja, às vezes, a resposta de Deus, ou em boa parte da nossa vida, a resposta de Deus é um silêncio. Deus está silenciou-se. Isso não indica inexistência. Isso significa que ele é soberano e que, apesar de não ouvir a voz dele, apesar de não sentir a presença dele, eu creio que ele existe e que ele tem um plano e que no momento certo as coisas acontecerão ou não acontecerão. Né? Deus não está atrelado ao acontecimento. Ele é Deus e acabou. Mas ele cuida de nós. Ele é o nosso Deus, o nosso bom pastor, e nós dependemos dele. Amém? Estão com fome? Estão com sono? Alguma pergunta, irmãos? Alguma observação? Vamos orar então. Tem um cafezinho ali para nós. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor pela tua palavra, pelo profeta Abacuque. Abacuque é, sem dúvida, um profeta que nos faz pensar sobre a vida. Ele nos mostra que a fé verdadeira resiste ao silêncio do Senhor. Quantas e quantas vezes nós oramos e o Senhor está em silêncio. Mas a fé no Senhor, ela resiste a tudo isso. Ela não exige evidência. Ela não lida com evidência. E tampouco com clarividência. Nós dependemos tão somente da crença de que há um Deus nos céus e na terra e que Ele cuida daqueles que professam o seu nome. Nós te louvamos, nós te bendizemos por essa verdade incondicional, por este dogma, no bom sentido da palavra. Pois é no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Deus abençoe os irmãos.